Ele é gay e foi expulso da igreja por causa disso. Veja só. Qual religião você nunca seria na vida? Evangélico. Evangélico? Evangélico. Por que não? Eu já fui evangélico e é aquela questão. Quando eu me assumi ser homossexual, me expulsaram da igreja. Eu fui expulso da igreja. Eu era líder do ministério de louvor. E justamente por conta disso, do preconceito que tem dentro da igreja, eu não voltaria para lá. Peraí, deixa eu entender sua situação. Tem uma coisa que é a homossexualidade. Sim. Tem outra coisa chamada preconceito. Exatamente. Você é homossexual. Você acha que isso é pecado diante de Deus? Não. Não. Se a Bíblia diz que é. Primeiramente me mostra onde é que diz na Bíblia. Romanos capítulo 1, onde Paulo diz que as mulheres que se inflamaram em sua sexualidade, deitando-se com mulheres, receberiam a paga pelos seus pecados. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, e que essa seria a ordem para o casamento, confirmada em Mateus 19. Por exemplo, em Levítico, a Bíblia diz que o homem não pode deitar com outro homem. Seria um princípio bíblico, um pecado, uma transgressão contra Deus. Bom, sobre Levítico, que foi o versículo que você falou, é o seguinte. Levítico era um código penal da época. Que nem temos o Código Penal brasileiro hoje. Era um Código Penal utilizado na época e valia para os judeus. Tá. Mas se for confirmado no Novo Testamento, aí vale para os cristãos. Então mostra o Novo Testamento. Romanos capítulo 1. Romanos é no Antigo. Hã? Romanos é no Antigo. Não, Romanos é o Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. É no Novo Testamento? No Novo Testamento, te garanto. Agora, um outro ponto que eu queria te falar. Você foi rejeitado na igreja ao invés de ser abraçado? Exatamente. Eu queria te pedir perdão, em nome dos evangélicos, por quem te excluiu, por quem te abandonou. Porque se eu fosse pastor da igreja que você frequentasse, e você falasse comigo assim, ó, eu sou gay, o que eu ia fazer? Eu ia te abraçar, eu ia caminhar com você, mas eu jamais ia passar a mão na sua cabeça. Eu ia falar, você tá errado, você precisa de conserto. Só que eu não te abandono. O que você está falando realmente. Tem pastores que ainda são honestos. Tem pastores que ainda pregam a palavra de Deus, sim. Só que eu falo porque eu sou da Umbanda. Na verdade, eu sou do Candomblé, sou médio de Candomblé hoje. E eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, eu falo porque eu vejo dentro dos terreiros. Há muito mais... O evangelho de Jesus Cristo é muito mais pregado dentro de um terreiro de Candomblé do que dentro isso aí não. Isso aí não. Aqui, eu vou te falar, isso aí não. Deixa eu te falar. Prega o quê? Lá no canto, várias coisas. Prega o amor, prega o arrependimento, Exatamente. prega a vida eterna, Sim. prega sobre o inferno. Jesus não prega só sobre o amor. Isso aí é uma falácia. Mas a base é o amor. Sem dúvida, concordo. Mas a base é o amor. Concordo. Mas tem outras doutrinas também. Como é que você chama? Me chamo Thiago. Tiago, só te peço para levar em consideração o que eu tô te falando. Sim. Te achei um cara inteligente, mas... Meus irmãos, ele foi expulso da igreja por ser homossexual. E é o seguinte, a gente sabe que existe pastores, líderes que pensam que a igreja são deles. Porém, o que Jesus ele faria no lugar do pastor que expulsou ele? Jesus, ele perdoaria esse homem e ia dizer, vai e não peque mais, porque a Bíblia condena a homossexualidade. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu não posso transformar uma pessoa, eu não posso mudar ninguém. Quem faz esse papel é o Espírito Santo. A única coisa que a gente tem que falar e defender é a verdade das Escrituras, ok? E em 1 Coríntios 6 e 9 diz que os homossexuais não herdará o reino dos céus. A Bíblia condena a prática da homossexualidade e a gente precisa entender que a gente deve amar a todos, amar o homossexual, amar o ladrão, amar o drogado, amar o traficante, mas a gente não pode aceitar a prática errada que eles cometem. Amém, meus irmãos?
Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde o Brasil, em nome de Jesus.